Os poodles, raça de cães que foi popular no Brasil no fim da década de 90 e no início dos anos 2000, é caracterizada por sua pelagem ondulada, mas também pela fragilidade óssea e deficiências na arcada dentária. Suponha que nos poodles a pelagem lisa ou enrolada, a cor dos olhos castanhos ou azuis e as orelhas eretas ou caídas sejam características controladas por 3 genes distintos. A pelagem lisa, os olhos castanhos e as orelhas eretas são características determinadas por genes dominantes. 2 cães com genótipo híbrido para as 3 características foram cruzados, buscando se obter uma pelagem enrolada, olhos castanhos e orelhas caídas. E aí a questão pede, então, para a gente calcular a probabilidade que um filhote tenha as características desejadas. Então vamos lá, pessoal, vamos por partes aqui. Então ele está falando que nos poodles a pelagem pode ser lisa ou enrolada. Então ele está dando 2 características. A mesma coisa por cor dos olhos, castanhos ou azuis. E as orelhas podem ser eretas ou caídas. Então ele está falando que são características controladas por 3 genes distintos. Então vamos colocar nomes aqui só para facilitar. Então o gene A poderia ser a pelagem, ok? O gene B, a cor dos olhos. E o gene C vai ser as orelhas, ok? Aí ele traz uma nova característica. Então, pelagem lisa, olhos castanhos e as orelhas eretas são características determinadas por genes dominantes. Então, pessoal, nós estamos falando aqui, né? Se você tem a pelagem, pode ser lisa ou ondulada. E ele falou que a lisa, ela é dominante, então ela é representada pelo azão. E a ondulada, o azinho. Só que a lisa pode ser tanto azão quanto azão-azinho, concorda? Por quê? Porque o A domina o azinho, o azão domina o azinho. Então, cor dos olhos, ele pode ser castanho, então bezão, bezão, ou bezão, bezinho. E os olhos azuis, que são recessivos, vão ser bezinho, bezinho. E as orelhas, elas podem ser eretas ou elas podem ser caídas. Então, as eretas, que é dominante, Czão, Czão ou Czão, Czinho. E as caídas, Czinho, Czinho. Beleza? E aí ele pede que 2 cães com genótipo híbrido. O que é um genótipo híbrido, pessoal? Para todas as características. É o genótipo heterozigoto. E se ele está falando de todas as características, são indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho, Czão, Czinho. E aí você cruza um outro igualzinho. Porque ele falou que os 2 são híbridos, né? Para as 3 características. Foram cruzados buscando obter. O que é o objetivo dele, pessoal? Pelagem enrolada, olhos castanhos e orelhas caídas. Então, vamos lá. Então, eles querem uma pelagem enrolada. Então, eu quero esse genótipo. Eu quero olhos castanhos, pode ser qualquer um desses 2. E eu quero orelhas caídas, tem que ser Czinho, Czinho. Aí, ele quer, então, que a gente calcule a probabilidade. Como aqui a gente está falando de 3 genes distintos, a gente pode calcular, pessoal, separadamente, ok? E aí a gente vai buscar o que a gente quer nessas características. Então eu vou fazer primeiro azão, azinho com azão, azinho, ok? Então o que a gente tem aqui? Todos vão ser iguais, né? Vão ser o mesmo padrão, mas vamos fazer só para a gente ficar tranquilo. Então dá azão com azinho. Aqui também azão com azinho e aqui azinho com azinho. Qual que é a característica que a gente quer? Azinho, azinho. Então, eu tenho 1/4 de chance desse indivíduo ter a pelagem enrolada. Nós vamos fazer a mesma coisa agora com o bezão e com o Czão. Então, o bezão, bezinho com o bezão, bezinho. Mesma coisa do azão, porque todos são híbridos, né? Então, eu tenho o mesmo padrão, só que agora eu estou querendo olhos castanhos. Então, os olhos castanhos podem ser tanto bezão, bezão, quanto bezão, bezinho. Então, agora eu não tenho 1/4 de chance, eu tenho 3/4 de chance, concordam? Beleza. Agora, a mesma coisa com o C. Então, o indivíduo é Czão, Czinho, a gente cruza Czão, Czinho. E obtém o mesmo padrão.
E aí eu quero orelhas caídas. Então, de novo, eu tenho 1/4 de chance. Então, pessoal, eu tenho 1/4 de chance dele ser azinho e ter a pelagem enrolada. 3/4 dele ser, né, dominante e ter olhos castanhos. E 1/4 dele ser Czinho e ter as orelhas caídas. Então, para a gente identificar a probabilidade final, eu preciso multiplicar todo mundo. Então, 1/4 vezes 3/4 vezes 1/4. E isso aqui dá 3/64. Nossa resposta, letra E.